Para iniciar, achei bem interessante essa imagem, né? Ele traz aí um pouco dessa balança, né, dos impostos, questão do Estado, tem esse mapa, né, que é relacionado muito às novas descobertas, o novo mundo, uma navegação, né, um barco, que vai trazer essa característica das grandes navegações, do pioneirismo espanhol e português, e aqui o ouro metal precioso, né? Então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso e o que foi o mercantilismo. Vamos lá? O mercantilismo foi um conjunto de ideias e práticas econômicas adotadas e desenvolvidas na Europa durante a fase do capitalismo comercial, o início do capitalismo. Aí eu trouxe essa imagem que a gente tem aí uma navegação chegando no novo mundo, que é a América, né? E a gente vê aqui várias moedas de ouro, que é essa descoberta, essa corrida por ouro, principalmente nas novas terras, que é a Europa. Perdão, que é a América, ok? A origem do mercantilismo. O mercantilismo começou a surgir na Baixa Idade Média, no final, né, da Idade Média, entre o século X e XV, época em que teve início o processo de formação das monarquias nacionais, que a gente já falou, já teve um assunto falando sobre isso, né? Porém, foi somente na Idade Moderna, de 15 a 18 século, né, que ela se firmou como política econômica nacional e atingiu seu desenvolvimento. Ao passo que as monarquias europeias foram se firmando como estados modernos, os reis recebiam o apoio da burguesia comercial, que buscava a expansão do comércio para fora das fronteiras do país. Além disso, o Estado lhe concebia o monopólio das atividades mercantis e defendia o comércio nacional e colonial da interferência dos grupos estrangeiros. Então a gente está observando aqui que com a formação desses estados modernos, basicamente ampliar esse poder econômico, né? Econômico, territorial, né? E quais seriam as principais características, né? Embora as práticas e ideias não tenham sido aplicadas de maneira homogênea quer dizer iguais, né? O mercantilismo apresentou alguns elementos comuns nas diferentes nações europeias. Mesmo cada nação tendo algo específico, mas tem alguns pontos que caracterizam que foram iguais em todo o território da Europa. Vamos ver quais. Controle estatal da economia, né? Os reis, com o apoio da burguesia mercantil, foram assumindo o controle da economia nacional, visando fortalecer ainda mais o poder central e obter os recursos necessários para expandir o comércio. Desta forma, o controle estatal da economia tornou-se a base do mercantilismo, né? Então, o Estado era que controlava diretamente esse comércio. Balança comercial favorável. O que era? Consistia na ideia de que a riqueza de uma nação estava associada à sua capacidade de exportar mais do que importar. O que é isso, professor? Sua capacidade de vender mais do que comprar. Então, ela tinha que vender mais. Para que as exportações superassem sempre as importações, né, era necessário que o Estado se ocupasse com o aumento da produção e com a busca de mercados externos para as vendas de novos produtos. Monopólio. O que é o monopólio? Controladores da economia, os governos interessados numa rápida acumulação de capital estabeleceram um monopólio sobre as atividades mercantis e manufatureiras. Tanto na metrópole como nas colônias, donos do monopólio, o Estado o transferia para a burguesia metropolitana por pagamento em dinheiro. A burguesia, favorecida pela concessão exclusiva, comprava pelo preço mais baixo o que os colonos produziam e vendiam pelos preços mais altos, tudo que os colonos necessitavam. Dessa forma, a economia colonial funcionava como um complemento da economia da metrópole. Quer dizer, mesmo que a colônia, quando a gente falar de colônia, a gente está falando principalmente da América, né? E quando a gente falar de metrópole, são esses países da Europa. Então, tudo que era produzido na colônia era vendido bem mais barato da metrópole, né? E tudo que vinha da metrópole, até coisas que poderiam voltar, eram se cobrado bem mais caro a essa colônia. Protecionismo, né? Era realizado através de barreiras alfandegárias, né? Com aumento das tarifas.
que elevava os preços dos produtos importados e também através da proibição de se expor de exportar, matérias-primas que favorecessem o crescimento industrial do país concorrente. Então era uma forma de controlar mesmo o Estado. Ideal metalista. Os mercantilistas defendiam a ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e prata que possuíssem. Na prática, essa ideia não provou ser verdadeira. Né? Então, a maioria dos países que vieram para a América estavam em busca principalmente de ouro, desse metal precioso, ouro ou prata, mas principalmente o ouro. Tipos de mercantilismo. Né? A Espanha adotou o mercantilismo metalista e enriqueceu com o ouro e a prata, explorados no continente americano. Mas como não desenvolveu o comércio, a agricultura e a indústria passou a importar produtos pagos com ouro e prata. Quando as importações superavam as exportações, a economia espanhola no século XVII entrou numa crise que durou longo período. Quer dizer, aquela situação de vender mais e comprar menos não deu certo para a Espanha. Na França, o mercantilismo estava voltado para o desenvolvimento das manufaturas de luxo para atender o mercado espanhol e procurou expandir suas companhias de comércio, bem como a construção naval. Essa política econômica ficou conhecida como mercantilismo industrial ou colbertismo, quase que não saía, referência ao ministro Colbert, né? Quem mais a incentivou. Portugal foi o país que demonstrou maior flexibilidade na aplicação do mercantilismo, né? No século XVI, com a descoberta do caminho marítimo para as Índias, pôs em prática o mercantilismo comercial, comprando e revendendo mercadorias do Oriente, já que eles estavam com esse comércio para as Índias, né, das especiarias, então eles traziam para eles, como ele também comercializava esses produtos. Com a exploração das terras americanas, se tornou pioneirismo no mercantilismo, né, baseado na produção destinada ao comércio internacional. No século XVIII, como o ouro em Minas Gerais praticou o mercantilismo metalista. Com a crise do ouro, surgiu o mercantilismo industrial, com a produção de artigos destinados ao abastecimento do mercado colonial. Então a gente percebe aqui que Portugal vai ter todos esses mercantilismos, né? O metalismo, que é a questão do ouro, né? Principalmente quando a gente for estar um pouco mais para frente, que ocorreu em Minas Gerais, em Ouro Preto, a questão industrial, né? E começou lá com o mercantilismo comercial. E vamos ficando por aqui. Lembrando que sempre estou no privado, qualquer dúvida, né? Qualquer sugestão que não entendeu, mandem, ok? Um abraço e até a próxima.